muito obrigada pela vossa presença. A FENPROF vai hoje apresentar as propostas de Orçamento de Estado para 2019. É uma coisa que faz todos os anos, sempre que há um projeto de Orçamento de Estado, apresenta as suas propostas para a educação e também para a valorização da profissão. Desta feita, não estão aqui mais elementos dos outros sindicatos do Secretariado Nacional, uma vez que a conferência de imprensa se faz mais a norte e os outros colegas não podem estar, mas enfim, está o secretário-geral da FENPROF, que é quem vai falar, portanto, estou eu aqui como representante do Sindicato dos Professores do Norte também, a representar os outros colegas dos outros sindicatos. E, portanto, tenho a palavra o Mário Ribeiro. Tá. Então, obrigado, uma boa tarde aos senhores jornalistas. E é isso, a Manuela já disse o que vamos fazer, e é isso mesmo que vamos começar. Eu tenho aqui alguns dados, para além do documento que nós distribuímos, e que é o documento que nós amanhã iremos fazer chegar a todos os grupos parlamentares, com as nossas propostas para o Orçamento de 2019. Eu acho que há aqui uma introdução primeiro que eu gostaria de deixar e que, portanto, escrevendo, porque é mais simples e não dá para divagar, que eu gostaria aqui de vos trazer. Em primeiro lugar, é dizer que temos pela frente o último Orçamento do Estado da atual legislatura, logo do atual Governo e, portanto, da atual Assembleia da República. Temos sobre este Orçamento do Estado todas as expectativas, que dê resposta a problemas que em alguns casos se arrastam há muitos anos, que comece a dar resposta a problemas que, dada a sua complexidade, não serão certamente resolvidos de uma só vez e, portanto, nunca poderiam ser resolvidos em 2019, mas não pode o início dessa resolução ser deixado ou adiado para a legislatura seguinte. É uma obrigação deste Governo, é uma obrigação da atual maioria parlamentar começar a resolver problemas que depois terão sequência, a solução ou a resolução na próxima legislatura, mas que o sinal, o início, tem que ter lugar agora. Portugal confirmou-se esta semana, naquilo que à educação se refere, é um país que está na cauda da Europa. É a área em que mais se distancia dos outros países da União Europeia, isto de acordo com o retrato de Portugal que a Pordata apresentou em Bruxelas. Infelizmente, mais uma vez a FENPROF tem tido razão, quando vem afirmando que os sucessivos governos de Portugal têm desinvestido na educação, ou melhor, não têm investido na educação. É lamentável que governantes que não perdem uma oportunidade para falar da prioridade que é para si a educação e, portanto, que andam sempre, como diz o povo, de boca cheia com a educação, tanto tenham maltratado um setor estratégico para o futuro do país, não investindo neste setor. Os números não enganam. Olhando para as estatísticas, que também, pela Pordata, nós temos ocasião de ir acompanhando, em 2002, Portugal atribuía à educação em orçamento do Estado uma verba correspondente a 5,1% do PIB. Portanto, em 2002, 5,1% do PIB. Era pouco. As recomendações internacionais apontavam e apontam para um valor na ordem dos 6,5% do PIB. Em 2018, 16 anos depois, segundo a mesma entidade, a Pordata, o Orçamento do Estado para a educação atribui 3,7% do PIB para este setor, ou seja, um decréscimo muito significativo. O atual Governo não alterou esta política de falta de investimento na educação. Pelo contrário, continuou-a. Repare-se que, de acordo com o relatório do Orçamento do Estado de 2015, portanto, o relatório de 2015, Portugal, em 2014, portanto, ele tem sempre o valor do ano anterior, em despesa efetiva consolidada para a educação, gastou 6.276,8 milhões de euros. Eu repito, 6.276,8
276,8 milhões de euros. Em 2018, Portugal tem orçamentados para a educação 6.118,3 milhões de euros. Ou seja, em 2018, o orçamento para a educação tem menos 158 milhões e meio de euros do que o estimado como gasto final em 2014. E, portanto, uma legislatura em que as verbas decresceram. Este governo continuou, então, a não investir na educação, mas também no ensino superior e na ciência o desinvestimento foi real. Principalmente refletindo-se, e aqui tanto na educação pré-escolar, no ensino básico, no ensino secundário, no ensino superior ou na ciência, refletindo-se principalmente nos profissionais. Carreiras que, não tendo sido revogadas, neste momento estão praticamente desfeitas, precariedade que não baixa, que se arrasta, mesmo, por exemplo, no ensino superior e na ciência, com a integração deste setor no PREVPAP, portanto, no Programa de Regularização de Vínculos na Administração Pública, o resultado é praticamente zero. Horários de trabalho que, juntamente com outras condições de trabalho, têm vindo a agravar-se, e um envelhecimento que começa a não ter paralelo em qualquer outro país do mundo. Segundo dados também divulgados no passado dia 5, portanto, no Dia Mundial do Professor, na União Europeia, Portugal é o segundo país com o corpo docente mais envelhecido, logo após a Itália. 2019 será, portanto, a última oportunidade deste Governo e desta Assembleia da República para dar resposta aos problemas da educação e da ciência e para demonstrarem, Governo e Assembleia da República, que respeitam os profissionais da educação. O que temos neste momento, ou o que se conhece até agora, e claro que ainda não se conhece tudo, veremos o que nos reserva a próxima segunda-feira, dia 15, com a proposta de orçamento que vamos conhecer e também depois as propostas que na especialidade os partidos vão apresentar. Veremos se de facto aquilo que é uma preocupação que temos não se concretiza, não se confirma. Mas neste momento, aquilo que nós sabemos é que, pelo que se vai ouvindo, de facto o que tem a ver sobretudo com os profissionais, com os professores, com os educadores, com os investigadores e com os bolseiros, no caso da investigação, é que nada do que é mais importante e que mais preocupa o exercício da profissão por estes trabalhadores está em vias de ser resolvido. Como sempre fez, a FENPROF apresenta as suas propostas para o Orçamento do Estado de 2019. Dividimos-las em 3 grandes capítulos. As que se dirigem aos profissionais, as que têm impacto nas condições de organização e funcionamento das escolas e as que contribuem para melhorar as condições de aprendizagem dos alunos. Indo de trás para a frente, porque quero reservar as dos professores para o final, relativamente à melhoria das condições de aprendizagem, 4 propostas. Assegurar todas as condições, designadamente ao nível dos recursos materiais e humanos, para que se possa aplicar o regime chamado de inclusão escolar aprovado este ano, pelo Decreto-Lei 54. Dizer que estamos muito preocupados com o que está a acontecer nas escolas, com a falta de apoio que os alunos estão a ter, com o retrocesso que está a acontecer. Estamos a fazer um levantamento e terça-feira vamos, na próxima terça, divulgá-lo em Lisboa, publicamente, situações que são absolutamente inaceitáveis. Garantir a gratuitidade dos manuais escolares em toda a escolaridade obrigatória, sendo que esta, segundo ouvimos ontem, será já uma aposta ganha, e neste caso uma proposta que poderá ser ultrapassada. Veremos se confirma o que ouvimos. Uma efetiva redução do número de alunos por turma. Aquilo que aconteceu até agora é pouco mais que simbólico. O impacto nas escolas, nas turmas, que os professores sentem na sala de aula, é pouco mais que simbólico. Portanto, o que o Governo fez até agora não foi uma redução generalizada, foi uma redução que, ainda por cima, tendo impacto, sobretudo em escolas com determinadas características,
territórios de intervenção prioritária, a redução já nem teve lugar porque as turmas já eram reduzidas por si, dada a natureza das escolas. E também o lançamento de uma rede pública de creches. Não tem sentido nós vivermos num país onde as creches são sempre particulares, lucrativas ou solidárias, mas as creches não são de facto, ou não integram qualquer rede pública. Segundo conjunto de questões tem a ver com a organização e o funcionamento das escolas. E aí é preciso alterar, melhorando o rácio dos auxiliares de ação educativa ou assistentes operacionais nas escolas. Nós temos ouvido dizer que o atual rácio é algo de melhor do que acontecia anteriormente. Agora fazemos uma pausa. Pode tirar uma pasta dessas que está aí, se faz favor. Obrigada. Pausa, se alguém quiser mais algum serviço, na casa de banho, Pronto, dizia então que o rácio de auxiliares da ação educativa nas escolas não teve nenhuma alteração. A alteração de legislação que se deu teve um impacto positivo, que aliás nós assinalámos, na educação pré-escolar, que passou a ter, e este ano tem, obrigatoriamente uma auxiliar por sala. Nos restantes setores de ensino, básico e secundário, isso não aconteceu, o impacto não é real e de facto a situação de grande carência mantém-se, para além de um outro problema, que é, mesmo onde o rácio é respeitado, o envelhecimento muito grande também, tal como nos professores do corpo de assistentes operacionais, faz que muitas escolas tenham muitas assistentes operacionais de baixa média, em situações de licença, e que, portanto, torna absolutamente insuficiente, porque, ao contrário do que a escola pode fazer para um professor, que é se o professor está fora e ele é substituído, depois o processo é discutível, demora muito, etc., mas é substituído. No caso dos assistentes operacionais, isso não acontece. É necessário, portanto, seja como for, alterar o rácio. Iniciar a desagregação dos mega-agrupamentos. Os mega-agrupamentos foram uma das medidas mais criticadas por toda a gente, porque, de facto, retiraram a identidade às escolas, criaram grandes ajuntamentos de alunos, de famílias, distanciaram a direção das escolas, das famílias, dos pais, tudo isso. Obrigaram os professores a condições, enfim, de circulação dentro, às vezes, de áreas geográficas enormes. A crítica foi tremenda. O certo é que medidas até agora para resolver este problema, zero, nenhuma, e associando isto também às questões que têm a ver com a gestão das escolas. Deve prever o Orçamento do Estado, nesta matéria, compromissos para a requalificação do parque escolar, em particular, removendo, e já com um atraso enorme, o que ainda há muito de amianto em escolas de todos os setores de ensino. E, por último, assegurar uma adequada descentralização do sistema educativo. O que se sabe que está em cima da mesa, que o Governo acertou à direita com o PSD, é avançar com um processo de transferência de competências para os municípios, que provavelmente vai ter reflexos no Orçamento do Estado, com transferência de verbas para esses municípios. Dizer, para nós a questão não é apenas se as verbas são suficientes ou insuficientes, é também uma questão e uma preocupação, mas é o próprio nível de competência que é transferido. Isto é, há um problema que é transferir competências e não transferir recursos, mas há um outro problema que é transferir competências em áreas que, em nossa opinião, têm que ser das escolas. Exemplos dos trabalhadores não docentes, caso dos assistentes operacionais. O problema das escolas não é não saberem gerir os assistentes operacionais, é não terem assistentes operacionais. O problema dos recursos e da gestão e aquisição de recursos materiais e equipamentos pedagógicos, educativos. O problema, por exemplo, da gestão de cantinas e refeitórios, quando toda a gente sabe que sempre que as cantinas deixaram de ser e os refeitórios explorados pelas escolas e assegurados pelas escolas, a qualidade caiu sempre, perdeu sempre. Mas o Governo quer fazer isso. Portanto, nós não somos contra a descentralização, somos contra este processo de descentralização que passa, na verdade, pela municipalização de áreas de competências que, neste momento, algumas até são das escolas e, portanto, em nossa opinião, isso nega até o conceito de descentralização.
Seria, se calhar, o contrário, que era dar mais competências e mais autonomia à escola em alguns domínios e não retirar-lhe do pouco que já tem. Por último, no terceiro capítulo, que nós colocámos aqui em primeiro, portanto, foi uma opção fazer do particular para o geral, dos professores para as escolas, para o sistema, mas pronto, agora estou a fazer ao contrário, porque também me interessa depois acabarmos com as questões dos professores e do tempo de serviço e da carreira. A valorização dos profissionais. Medidas de combate sério e decidido à precariedade laboral. É verdade que o Ministério da Educação, o Governo, tem uma norma travão que era de 5 anos para os professores do básico e secundário e educadores de infância vincularem, entrarem nos quadros e baixou, reduziu de 5 para 3 anos, mas também é verdade que manteve um conjunto de outros requisitos que impedem que muita gente, não é com 3 nem com 5, é com 15 ou com 20 anos de serviço, entre nos quadros, porque tem exigências, como por exemplo, nestes últimos 3 anos, ter estado permanentemente em horário anual e em horário completo, o que significa que um professor que a meio de um dos últimos 3 anos mudasse de escola e que mesmo que no mesmo dia garantisse uma colocação em outra escola, mantendo o seu contrato até ao fim do ano, quebra logo a possibilidade de entrar no quadro. E, portanto, ou seja, requisitos que são restritivos e que impedem isso. Também em relação ao ensino superior e à investigação, quer em relação ao emprego científico, através do Decreto-Lei 57, quer através do PREFPAP, portanto, do programa que eu há pouco referi de regularização de vínculos, aquilo que nós temos é que dos milhares de candidatos à entrada num quadro e que reúnem requisitos de entrar, e o requisito principal é o seu trabalho corresponde à satisfação de uma necessidade permanente, aquilo que nós estamos a assistir em todas as reuniões que são feitas para apreciar os casos é a consideração de que eles não estão a dar respostas a necessidades permanentes ou, ainda que estejam, pode não haver dinheiro para pagar, e tanto o melhor é mantê-los na precariedade. E, portanto, é um programa que estamos preocupadíssimos, até porque em relação aqui ao Porto, à Universidade do Porto, ainda nem sequer começaram a ser apreciados os requerimentos daqueles que pediram a apreciação do seu caso e a integração em quadro, mas a acontecer, e é isso que se prevê, com a Universidade do Porto, aconteceu com o Politécnico, aqui também no Porto ou com outras universidades, aquilo são requerimentos para deitar fora e, portanto, para não regularizar. E até em casos em que foi aceita a regularização, estou a lembrar-me, por exemplo, da Universidade do Algarve, em que foi considerada a necessidade permanente e em que as situações foram acolhidas e deferidas e, portanto, a decisão é que deve regularizar os vínculos, a Universidade do Algarve está agora a escrever ao Governo a dizer, pois, mas nós não sabemos se vamos poder pagar e, portanto, queremos anular essas decisões. Portanto, isto é uma coisa absolutamente inaceitável, ou seja, no combate à precariedade que este Governo tanto disse e tanto tem vindo a referir em declarações diversas que está a fazê-lo, a desenvolvê-lo, não é verdade, porque na verdade isto tem sido mais a aparência do que efetivamente a regularização de vínculos. Depois também a negociação, e que deve ter já expressão neste Orçamento do Estado, de um regime específico de apresentação dos professores e educadores. O envelhecimento que eu há pouco falei da profissão justifica. Portugal tem um corpo docente que se prevê que já muito próximo de 50% com 50 anos, mais 2 anos é o que se espera. A partir de 2020, a média etária dos professores será em Portugal mais de metade superior a 50 anos, a partir de 2020, e nós hoje o que temos são pouco mais de 100 professores no total, 16 no primeiro ciclo, 20 e poucos noutros setores, pouco mais de uma centena de professores, num total de 140 mil, com até 30 anos. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária e que, de facto, cria dificuldades às escolas, ao desenvolvimento de novas dinâmicas, às pessoas, porque, enfim, estão um corpo docente que é envelhecido, aos alunos, às suas aprendizagens, não porque um professor com mais de 60 anos não seja um bom professor, são ótimos professores também, em muitos casos, mas em muitos outros há um desgaste que é natural, que resulta do exercício continuado da profissão durante décadas. Estamos a falar de pessoas, muitas delas com mais de 40 anos de serviço, e que as escolas mantêm, com muitos alunos, a terem, não é um ou outro professor com mais de 60 anos, ou metade dos professores com mais de 60 anos, é todos os professores com mais de 60 anos. Nossas colegas do pré-escolar, com 64 anos e com 25 crianças à frente de 3 anos, quando quem é avô sabe que um dia passado com 1 ou 2 netos, no outro dia tem que ficar a descansar, porque na verdade, agora imagine-se uma semana inteira com 25 crianças e que até agora nem sequer era assegurado como auxiliar por sala. Isto para dar um exemplo, de facto, de consequências que têm a ver também este envelhecimento. Em relação ao ensino superior,
a necessidade de as instituições terem um financiamento adequado para o cumprimento das suas obrigações legais. A lei diz que as carreiras descongelaram. As carreiras dos docentes e as carreiras de investigação, as carreiras descongelaram em 2018 na administração pública. Mas a precariedade, há programas para combater a precariedade, como há pouco falava, e para as pessoas entrarem nos quadros. As instituições têm que o fazer. O Governo não transferiu para as instituições de ensino superior a verba que tem que transferir para que elas possam dar resposta às suas obrigações legais. O que significa que este ano, para que só ao nível das obrigações legais das instituições de ensino superior elas possam dar essa resposta, as instituições têm que ter um reforço de 8 milhões de euros sob pena de não ser possível, porque não é o suficiente, falamos no conjunto das instituições, para o cumprimento das obrigações legais. E deixei para o fim, e deixei deliberadamente, dois aspectos muito importantes, neste momento importantes também, os outros também o são, não é por isso, mas porque estão na origem de uma greve que se inicia na próxima segunda-feira em todo o país, na educação pré-escolar, no ensino básico e secundário. E tem a ver com, por um lado, os horários de trabalho, por outro lado, as carreiras dos professores. Sobre os horários de trabalho, dizer que os professores em Portugal têm horários ilegais. Os horários dos professores em Portugal têm mais 30% do que aquilo que a lei estabelece. Ou seja, um professor em Portugal tem um horário na lei, 35 horas semanais, mas trabalha, de facto, por semana, em média, 46. Ou seja, mais 11, cerca de 30%. O que significa que os professores em Portugal estão a trabalhar graciosamente, gratuitamente, muitas horas, e pior que isso, não é o problema só da gratuitidade do seu trabalho e, portanto, da desvalorização desse trabalho, é o problema do tempo que lhes sobra para aquilo que tem que ser feito também da escola, ou seja, todo o trabalho que o professor desenvolve, nem todo pode ser da escola, porque, infelizmente, as escolas não têm condições para isso, e refiro-me aqui à preparação das aulas, à correção dos trabalhos dos alunos, à impressão de documentos que o professor tem que imprimir em casa com os seus materiais, porque a escola não tem dinheiro para tinteiros, tudo isso, ou já nem tem um parque de computadores capaz de dar resposta às necessidades. Pronto, mas isto para dizer o quê? Que os professores têm no seu horário 35 horas de facto, mas trabalham mais 30%. Isto tem a ver com o facto de os horários de trabalho no nosso país não corresponderem ao que a lei estabelece. E o Governo sabe isso. Mas é o Governo que leva a que as escolas sejam obrigadas a cometer ilegalidades e que depois, claro, se é o Governo que as leva a cometer ilegalidades, não manda depois a inspeção fiscalizar os horários e todos aqueles que estão ilegais corrigir. Nós bem passamos o tempo a enviar horários para a inspeção, a denunciar escolas onde os horários são ilegais, mas ninguém faz nada porque dá jeito. E é curioso que nós este ano, na negociação destas matérias, colocámos isto ao Ministério da Educação. E o Ministério da Educação reconheceu as ilegalidades. E de tal ordem reconheceu as ilegalidades que veio dizer, num comunicado que divulgou à Comunicação Social, nota à Comunicação Social no dia 4 de julho, ou seja, 2 dias antes de sair o despacho da organização do ano letivo, é um comunicado que tem 26 pontos sobre como organizar horários, mas é um comunicado para a Comunicação Social, como disse, que, por exemplo, só 2 ideias, claro que não vou ler isso. No ponto 4 diz que as reuniões de caráter regular para fins pedagógicos ficarão assinaladas no horário dos professores. Raras são as escolas que assinalam os conselhos pedagógicos, os conselhos de turma, os conselhos docentes, os conselhos de departamento, um conjunto de outras reuniões de natureza pedagógica que, segundo o Ministério, disse à Comunicação Social são dos horários, mas, no entanto, o Ministério nunca disse às escolas e aos diretores que é lá que estas horas têm que estar. E, como tal, o que é que os professores têm? Têm todas estas reuniões fora do seu horário e estão a fazer ou a participar nas reuniões para além do seu horário quando as lá deveriam ter. Esta é uma das áreas em que nós apresentámos um pré-aviso de greve para que os professores, todas as reuniões, que o próprio Ministério disse à Comunicação Social, mas não diz às escolas, que têm que estar no horário dos professores, os professores possam fazer greve. Outro aspecto, a formação contínua. Diz o Ministério, e bem, que é o que está na lei, que se inscreve na componente não letiva de estabelecimento do horário, ou seja, aquelas horas que estão não para aulas, mas para outras atividades, toda a formação contínua devidamente autorizada que incida sobre conteúdos de natureza científica ou didática em ligação à matéria lecionada, bem como as relacionadas com
as necessidades de funcionamento da escola de acordo com o seu plano de formação e as que promovam um efetivo trabalho colaborativo entre os docentes. Eu já nem estou a falar daquelas que as pessoas estão obrigadas, por razões da sua carreira, a frequentar, que são 50 horas, portanto uma média de 12 horas e meia por ano. Estou a falar nas ações obrigatórias sobre as questões da inclusão, as obrigatórias sobre a flexibilidade curricular, as obrigatórias sobre desenvolvimento e cidadania, que as pessoas estão obrigadas, muitas das vezes ao sábado e à noite, a ir frequentar, e que o Ministério não deduz nem assinala, como disse aos jornalistas, mas não diz às escolas, que tem que estar no horário dos professores. Esta é outra das áreas em que o pré-aviso incide e que a partir de segunda-feira as pessoas devem começar a fazer greve, porque isto é um abuso e uma ilegalidade, obrigar as pessoas a frequentar estas ações, tal como as reuniões que há pouco eu disse, fora do horário de trabalho. Ou um terceiro e último ponto, por exemplo, quando diz, no ponto 16, diz o Ministério, esclarece que as coadjuvações são inscritas na componente letiva. Claro, a componente letiva é a componente de trabalho com os alunos e a coadjuvação é estar numa sala de aula com outro colega, em coadjuvação, em que um é coadjuvado e outro coadjuvante, em que o coadjuvado está na componente letiva, mas em que a maior parte das escolas coloca o coadjuvante na componente de estabelecimento porque não tem horas para ser de outra forma. Isto é ilegal. O Ministério diz aqui, disse à comunicação social, mas não disse às escolas. E os horários dos professores têm na componente de estabelecimento esta atividade letiva. Eis outra das atividades sobre a qual recai o pré-aviso de greve a partir de segunda-feira. E isto tem que ser resolvido, porque o mesmo Ministério, o mesmo Governo, que diz que aos professores não se contam 9 anos, 4 meses e 2 dias, é o mesmo que, no entanto, lhes diz que cada ano de trabalho é acrescido 30% de trabalho de graça. Ou seja, o ano de trabalho dos professores não tem 12 meses, tem 15, porque é 30% agravado em relação ao tempo de serviço e ao trabalho que deveria estar assinalado. E, portanto, nós entendemos que esta greve vai incidir sobre estas horas que vão além do horário de trabalho, porque não é aceitável que um governo obrigue a trabalhar mais tempo do que aquele que é o tempo que está na lei e depois, ainda por cima, não conta o tempo. E, portanto, esta greve que começa segunda-feira, que nesta primeira fase vai até ao 31 de dezembro, portanto, até ao final do primeiro período, incidirá sobre as reuniões intercalares de avaliação dos alunos, intercalares, a não ser nos casos em que as escolas, e algumas o fazem, decidam que as reuniões intercalares vão realizar-se com a suspensão da atividade letiva. As escolas suspendem 2 dias a atividade letiva, o tempo que entenderem que for necessário, e as reuniões realizam-se aí. Agora, o que por norma se faz e está a ser dito aos professores, que é os professores têm todo o seu horário de trabalho que têm que realizar, já com estes 30% de acréscimo no seu horário, mas depois, além disso, à noite, vão lá ficar às 10, às 11 da noite, às 7, às 8, quando for, em reuniões de avaliação intercalar, pois a greve incide sobre isso. E dizemos mais, se o Ministério da Educação não corrigir os horários, se o Ministério da Educação não contar o tempo de serviço aos professores, esta greve, que vai até 31 de dezembro, vai prolongar-se até o fim do ano letivo. O ano inteiro, até ao dia 31 de agosto de 2019 até ao fim do ano escolar. Porque, na verdade, isto é inadmissível. Que o Ministério e o Governo desrespeitem os professores, não tenham consideração pelos professores, cometam a terrível injustiça e discriminação de não querer contar o tempo de serviço aos professores, ao contrário do que faz na generalidade da administração pública. E depois ainda venha a dizer, e agora tem que trabalhar mais de 30% do que aquilo que está no horário de uma forma absolutamente ilegal. Não vai acontecer. Ou melhor, acontecerá com os colegas que não aderirem à greve, mas o apelo que fazemos é que os professores adiram mesmo a esta greve em defesa dos seus direitos e em defesa da qualidade do ensino. Não é só uma questão dos direitos. Porque um professor com um horário tão terrivelmente agravado, com uma pressão de trabalho como aquela que tem nas escolas, com dias em que entra às 8 da manhã numa escola e sai à meia-noite, com todos os turnos do dia ocupados com o trabalho, é evidente que é um professor que rapidamente entra numa situação de desgaste. Há dias estava com um colega, nos plenários que fizemos na primeira semana de aulas, no segundo dia de aulas, e um colega dizia-me: eu já tive 18 reuniões este ano. Depois eu perguntei-lhe, então, e o que é que concluir? Ele disse: a maior parte nem sei bem. Porque, na verdade, depois ainda há a própria utilidade, mas isso é outra história. Agora, a questão que aqui se coloca é que este desgaste a que os professores estão sujeitos e este horário desrespeitador da lei está na origem de um desgaste que já por si existe e
que neste caso, de uma forma agravada, que se reflete no próprio desempenho do professor e na qualidade do ensino. E, portanto, esta não é uma greve só a pensar nas pessoas, nos seus direitos, na lei também, porque, claro, tem que se pensar nisso, mas a pensar nas condições em que as pessoas estão nas escolas para poderem trabalhar com os alunos e na qualidade do próprio ensino. Por último, as verbas para o primeiro momento do faseamento da recuperação para ser até mais correto, em vez de dizer 9 anos, 4 meses e 2 dias, dizer 3.411 dias. Portanto, o que o Governo fez com um decreto-lei que não negociou e através de uma decisão absolutamente unilateral e prepotente, foi que de 3.411 dias que os professores trabalharam com as suas carreiras congeladas, o Governo de Portugal decidiu limpar, apagar, eliminar 2.393 dias. Ou seja, de 3.411, apenas contar 1.018 dias, eliminando 2.393 dias, ou seja, mais de 6 anos e meio, desculpem, mais de 6 anos e meio de trabalho dos professores. Dizer que, em relação a este tempo de serviço, o Governo não negociou com os sindicatos a aplicação do artigo 19 da Lei do Orçamento do Estado, que diz que o que é negociado não é o tempo a recuperar. Isso nem sequer é questionado. É o modo e o prazo de recuperar esse tempo. O Governo não fez. Segundo, o Governo aprovou um decreto-lei que, se vingar, é inconstitucional. Porque só começa a recuperar a partir da mudança em descongelamento do próximo ano, 1 de janeiro de 2019. O que significa que todos os professores, e diz o Governo que são 46 mil, que tiveram o descongelamento em 25% dentro daqueles faseamentos, mas pronto, que descongelaram as suas carreiras em 2018, serão todos ultrapassados a partir do próximo ano por todos aqueles que, por terem menos tempo de serviço, só começarão a descongelar em 2019. Ou seja, os professores que em 2019 descongelarem na sua carreira, tiveram o descongelamento da sua carreira, irão voltar a progredir, recuperando até mesmo só os 2 anos, 9 meses e 18 dias que o Governo quer que seja recuperado, passado 1 ano e 3 meses. Portanto, quem mudar em janeiro de 2019 começa a recuperar em abril de 2020. Os professores que tiveram o seu descongelamento em janeiro de 2018, como só têm o início da recuperação no escalão para o qual progridam após 2019, só em 2022 é que chegarão ao escalão onde já chegaram os colegas com menos tempo de serviço porque chegaram 1 ano e meio antes. Ou seja, isto agora é técnico, mas há uma coisa que se percebe. É que há aqui uma inconstitucionalidade, porque há um tratamento desigual para colegas da mesma situação, permitindo a que quem tem menos tempo de serviço recupere mais rapidamente e ultrapasse os outros. Isto é inconstitucional. Por último, ainda nesta matéria, este decreto-lei é ilegal. Dissemos isso ao Sr. Presidente da República, dissemos isso ontem ao Grupo Parlamentar do PCP, que a todos pedimos reuniões e com o qual já reunimos porque nos marcou a reunião para ontem. O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes marcou-nos a reunião para terça-feira, dia 16. O Grupo Parlamentar do PSD marcou-nos reunião para dia 18, quinta-feira. O Grupo Parlamentar do CDS-PP marcou-nos reunião para dia 23, portanto, terça da outra semana. Falta agora aqui a reunião com o Bloco de Esquerda, mas que deve estar também a ser marcada, e até poderá já estar marcada nesta altura, e a reunião com o Partido Socialista, que eu garanto que não está marcada nesta altura, e não porque tenha visto um mail de um e um mail do outro, mas porque sabemos a incomodidade com que o Partido Socialista realmente recebe as organizações sindicais de professores, adiando até ao limite, e por vezes o limite é não a realizando. Mas dizia eu, dissemos isto ao Sr. Presidente da República, estamos a dizer aos partidos todos, também esta matéria, este decreto-lei é ilegal por uma razão muito simples. É que, estando nós a falar de carreiras, estamos a falar de matéria de negociação obrigatória nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E o Governo não realizou nenhuma reunião de negociação. Dizer assim, então, mas houve muitas reuniões, houve 7 reuniões, houve 7 reuniões. E nós até dizemos mais.
Houve 7 reuniões que se realizaram em 15 de dezembro de 2017, já em 2018, 24 de janeiro, 28 de fevereiro, 12 de março, 4 de junho, 11 de julho, 7 de setembro. E a grande diferença é que o Governo, sabendo que não podia negociar o tempo, e por isso não há aqui intransigência nem inflexibilidade. O Sr. Primeiro-Ministro escusa dizer para a Assembleia que nós somos inamovíveis, que nós somos inflexíveis, que nós somos intransigentes. Não, nós não somos, é o que é o Governo, que é um Governo fora da lei. Nós agimos dentro da lei porque os cidadãos, as organizações e os governos têm que respeitar as leis do país e as leis da República. E se a lei da Assembleia da República, que é a Lei 114 de 2017, 29 de dezembro, que é a Lei do Orçamento do Estado, refere que o que o Governo tem que negociar não é o tempo, mas o prazo e o modo, o que o Governo tem que negociar não é o tempo, mas o prazo e o modo. E por isso é que nós sempre dissemos ao Ministério que são 9 anos, 4 meses e 2 dias, não é por inflexibilidade, é por razões de ordem legal. É o que está na lei. É o que está na lei. E é o que confirmam aqueles que negociaram a lei com o Governo e que votaram favoravelmente a lei do Orçamento. Até o Partido Socialista, que aprovou no dia 15 de dezembro de 2017 a resolução número 1 de 2018 a dizer ao Governo que bateu o tempo todo. Porque o Sr. Primeiro-Ministro dizia, mas não é muito claro na lei que é o tempo todo. E foi preciso uma resolução para se perceber que era o tempo todo. Pois foi preciso uma resolução, que o Partido Socialista votou a favor. E agora? Mas agora não interessa, o Sr. Primeiro-Ministro agora reinterpreta. E, portanto, está à vontade. Ele diz, é como eu acho. Os outros estão todos errados. Os que negociaram com ele estão todos enganados. Estão a dizer o que não é verdade. Não é assim. Nós não fomos inflexíveis. Nós admitimos que o descongelamento teria um prazo de até 2023. Até 25, até 26, vamos até 27, 24, vamos discutir o prazo, é o que está na lei, temos que negociá-lo. E admitimos de várias formas. A deduzir na carreira, a deduzir como está a acontecer na Madeira, que é bonificando ano e meio por ano, e depois sobram para o último ano de 2025 100 e tal dias, que é um remanescente. Admitimos que em vez de ser na carreira a reduzir, a recuperar aos poucos, que pudesse ser, por exemplo, a dispensar na carreira aos professores de vagas, de ter que ter vaga no acesso aos escalões que estão condicionados a vagas, e portanto que o tempo de serviço pudesse ser usado, o perdido, para isso, que por opção dos professores pudesse ir para a aposentação, porque quem está nos escalões de topo já não recupera nada, mas poderia, por exemplo, despenalizar uma eventual penalização, não é eventual, a penalização que existe se tiver 60 anos, mas não tiver, se tiver, aliás, 40 anos de descontos, ou seja, a vida contributiva completada, mas não tiver 66 anos e 4 meses. Para o ano são 5. Poder ser aí uma despenalização, pronto, já que não podia ser de outra maneira. Estivemos disponíveis para discutir tudo. O Governo é que não, só esteve disponível para discutir aquilo que não podia, que era ilegal. Que é que há inflexibilidade. O Governo, no dia 28 de fevereiro, disse assim aos sindicatos, nós só recuperamos 2 anos, 9 meses e 18 dias. Dia 28 de fevereiro. E no dia 4 de outubro, veja-se bem, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, mais de meio ano depois, vem dizer, e mantemos esta posição e nem um dia mais acabou. E os outros é que são intransigentes e inflexíveis, com o diabo. E, portanto, aqui é uma questão de lei, e mais, e o Governo tem de tal ordem, a consciência que o que fez não podia fazer, que todas as reuniões de negociação para que os sindicatos e a FENPROF, claro, são convocados ao abrigo do disposto no artigo 350 e número 5 do 351 da Lei Geral do Trabalho, ou seja, uma reunião negocial. Foi assim para rever o regime de concursos, que aconteceu, esta reunião, em 21 de novembro. Foi assim para rever para aprovar o despacho de organização do ano letivo. E esta reunião foi uma reunião que teve lugar há menos tempo, aconteceu no dia 6 de junho, chamou-se negociação coletiva, despacho de organização do ano letivo, convocar a Associação Sindical para reunião negociar e realizar ao abrigo do disposto do artigo 350 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E temos aqui, e o Sr. Presidente da República vai ter, dizemos ao Sr. Presidente da República e aos grupos parlamentares todos, peçam as atas da negociação sobre a carreira. Peçam, não há uma ata. Não há uma ata, não é só se assinou uma, não há uma ata. E porquê? Porque as reuniões foram sempre convocadas, não ao abrigo da lei, mas uma reunião a realizar no próximo dia 15 de dezembro, uma reunião a realizar no dia 24 de janeiro, uma reunião a realizar no próximo dia 20 de fevereiro, porque eles sabiam que não podiam fazer uma reunião negocial. Isto se atingiu de tal ordem que, a certa altura,
O Governo até, o Sr. Ministro da Educação, convoca, diz ele, como demonstração da boa-fé negocial do Governo em todo este processo, o Ministério convoca as associações sindicais para uma reunião no dia 11. Eles nunca convocaram para a negociação. Até nos convocaram por boa-fé, porque são boa gente, têm bom coração, faltam as outras coisas. E, portanto, o que é que acontece? Não houve negociação e isto é ilegal. O Sr. Presidente da República não pode promulgar este decreto-lei porque ele é ilegal. E se o fizer, compete à Assembleia da República, no uso da sua competência de fiscalização da ação do Governo e de garante da aplicação e do respeito pelas leis, estamos a falar de uma lei da República, compete à Assembleia da República, evidentemente, corrigir o decreto-lei, introduzindo uma coisa, desde logo, que não são 2 anos, 9 meses e 18 dias, mas 9 anos, 4 meses e 2 dias, e por outro lado, que a recuperação não pode começar com os professores que descongelam em 2019, mas com os que descongelam as suas carreiras em 2018. Única forma de não haver ultrapassagem. Isto é básico. Nós percebemos, e ontem ouvimos na Assembleia da República, que os partidos que negociaram com o Governo o Orçamento do Estado, e portanto à esquerda do Partido Socialista, dizerem que exigem que seja contado o tempo todo, que foi isso que negociaram. Nós percebemos que o Partido Socialista tivesse decidido assobiar para o lado e nem sequer falado no assunto como se ele não existisse. E até percebemos a posição dos partidos à direita, do PS e do CDS, quando dizem há aqui um problema, os professores estão a ser desrespeitados, os professores estão a ser enganados, mas quem os enganou que resolva o problema. Nós percebemos isto tudo, as posições políticas estão ali e são certas. Agora, o que nós estamos a pedir à Assembleia não é que corrija uma injustiça, ou que tenha pena dos professores, ou que manifeste respeito por nós. Não. Estamos a pedir à Assembleia da República que faça ou que garanta o respeito pela lei. E garantir o respeito pela lei é, independentemente de ser o partido do Governo, o partido à esquerda ou o partido à direita, a Assembleia tem que, ainda por cima, uma lei da Assembleia e uma lei de valor reforçado, duas, aliás, a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e a Lei do Orçamento do Estado, a Assembleia não pode deixar que depois saia um decreto-lei ilegal. E, portanto, esperamos que isto seja rapidamente corrigido. Para terminar, dizer que os professores não desistem de lutar e, como não desistem, continuarão a sua luta. Como eu disse, uma luta que começa segunda-feira e pode manter-se até final do ano. Não é do ano civil só, essa está garantida. Quer dizer, se for resolvido este problema, claro, levantaremos essa greve. Mas até final do ano escolar, se não for resolvido. Com uma concentração nacional no dia em que o Sr. Ministro da Educação for à Assembleia da República debater o Orçamento do Estado. Ainda não está o calendário no site da Assembleia, estará em breve, com certeza. Com a apresentação de queixas na OIT, por violação das leis de trabalho. Na Unesco, por desrespeito pelos professores e na Internacional de Educação. Com o recurso aos tribunais, começam segunda-feira os nossos advogados a trabalhar nisso. Mas com outras ações também, que a FENPROF decidiu, nos 2 dias em que esteve reunida, ontem e na véspera, designadamente, junto dos senhores deputados todos e, em particular, divulgando os meios dos senhores meios institucionais, evidentemente, dos senhores deputados que são professores, para os quais os seus colegas professores irão dirigir-se apelando a que, antes de mais, se comportem como professores nesta discussão e na aprovação do Orçamento do Estado. Uma luta também que passará pela presença de professores, delegados, dirigentes e outros professores no início dos trabalhos da Web Summit em Lisboa, no dia 5 de novembro, onde diremos a todos os que lá estão que por detrás de uma inteligência artificial há sempre um bom programador. E por detrás de um bom programador há sempre um excelente professor. E que o Governo de Portugal desrespeita os professores deste país. Diremos isso nas línguas todas que lá estiverem, ou melhor, escreveremos isso nas línguas todas de representações que lá estejam, ou pelo menos na maioria, claro. Junto das populações também, nós sentimos à porta das escolas nos dias da greve, e nós sentimos na rua, quando desfilámos a distribuir textos aos professores, aqui no Porto também, à população, aliás, que havia uma grande solidariedade com a luta dos professores. Muita gente a dizer-nos que isto dá-me transtorno agora, com o miúdo, o filho, o neto, onde é que vou pô-lo, mas a dizer-nos também, e aliás a dizer aos senhores jornalistas, quando à porta da escola perguntavam
Então, isto hoje, como é que é? E eu lembro-me de ver, até acho que aqui no Norte, depois eu tenho que levar o meu filho para o trabalho e tal, realmente. Mas quando lhe perguntava, tu o que é que achas da luta das pessoas? E eu, todos os que ouvi diziam, bem, mas se eles trabalharam aquele tempo, é justo que lhes conte. E nós vamos promover um abaixo-assinado na população, em bancas de rua, durante um dia ou dias, e junto também às escolas, pedindo aos colegas que o façam, em que a população e os pais assinem um texto a dizer eu apoio a luta dos professores. E falo mais que isso, não é só com esta frase, claro, mas que seja claro, inequívoca, esse apoio. E, portanto, para além disso, também estaremos, evidentemente, em lutas mais gerais que se desenvolvam, seja no âmbito da administração pública, seja no âmbito mais geral dos trabalhadores portugueses, estaremos presentes, evidentemente que neste momento, e pelas razões que todos percebem, sempre colocando aqui, privilegiando, ou colocando desde logo em primeiro lugar, fazendo prevalecer a luta específica dos professores, porque nós estamos numa matéria, em alguns aspectos até, numa situação de discriminação dos professores, como é o caso da contagem de tempo de serviço. Isto para dizer que estas propostas que vamos apresentar aos senhores deputados e à Assembleia da República são as propostas que nós consideramos que devem ser consideradas, que devem ser admitidas e devem ser tidas em conta. Evidentemente que avaliaremos e diremos, não hoje, mas depois, qual a nossa posição relativamente ao próprio Orçamento do Estado. Mas uma coisa é certa, essa avaliação e aquilo como nós terminamos aqui este texto que iremos enviar, adiantamos desde já que tal posição, a nossa posição, poderá ir no sentido da não aprovação do Orçamento do Estado para 2019, isto é, aqueles meses e depois, e o que acontece, e quem lá vem, e como fica. A nossa posição é clara, é uma posição que poderá ir no sentido da não aprovação do Orçamento do Estado para 2019 e de apelarmos isso aos grupos parlamentares. Eu repito, não estamos a dizer isso hoje, até porque nem conhecemos o documento, nós diremos isso apenas quando conhecermos, sem sabermos quais são as propostas na especialidade que o integrarão, evidentemente, mas poderá ser essa, de não aprovação, caso continuem a ser ignoradas as legítimas expectativas dos trabalhadores que representamos, professores e investigadores, e em particular, se não forem atendidas as propostas que vamos fazer. Os professores não vão baixar os braços, os professores não vão desistir e os professores sabem que vão sempre continuar a contar com a sua mais representativa organização sindical, a FENPROF, na direção e na frente dessa luta. Está tudo. Eu gostava só que esclarecesse qual é que